Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? E hoje eu gostaria de começar falando para vocês. Eu estou escrevendo na coluna de um jornal do Rio de Janeiro que se chama O Dia. E neste domingo passado eu estreei na coluna. E eu resolvi começar a coluna do jornal O Dia contando a história de uma mulher chamada Flor de Lis. Flor de Lis é uma mulher que nasceu na favela do Rio de Janeiro, que resolveu fazer diferença no mundo. Há até um filme que foi feito sobre a vida dela, cujo subtítulo é Basta uma Palavra para Mudar. Flor de Lis adotou mais de 50 crianças. Aos poucos, fui vivendo essa escolha de fazer diferença, descobrindo o sofrimento. Onde existia o sofrimento, onde ela sabia que existia uma criança sofrendo na favela, ela ia atrás. E foi trazendo aos poucos para a sua casa. E foi transformando a sua casa num verdadeiro lar de crianças rejeitadas. Fico pensando que Flor de Lis, não a música do Djavan, mas aquela mulher que resolveu subir os morros das favelas do Rio de Janeiro e recolher as crianças que estavam abandonadas e jogadas fora. Flor de Lis é semelhante à canção do Djavan. Ela faz a mesma coisa que Djavan fez com a letra triste. Ela também esbarra em histórias infelizes que teriam tudo para dar errado, e ela reveste essas histórias de carinho, de ternura, de beleza. No dia em que ela estava dando a entrevista, estava com ela alguns dos seus filhos, e tinha uma criança chamada Rayane, uma menina linda, bonita, deve ter uns 12, 13 anos. E ela contou a história, a própria Rayane contou a história, que ela foi jogada fora, num terreno baldio. Foi julgada pela mãe biológica. Aquela menina, enquanto contava a sua história, chorava muito. Mas eu percebia que os motivos daquelas lágrimas eram gratidão. Gratidão porque um dia uma mulher a encontrou e emprestou o colo e lhe ofereceu o coração materno que ela tinha. De maneira que aquela rejeição, o fato de ter sido julgado fora, já não era tão pesado para o coração daquela criança. Ela recebeu um lar. Flor de Lis fez com a vida dessa menina o mesmo que Djavan fez com a letra triste dos seus versos. Revestiu de melodia feliz. Sabe, minha gente, nós vamos chegando ao final do ano, nós vamos ficando pesados, né? São muitos compromissos, o peso de todos estes meses de trabalho vão ficando grandes sobre os nossos ombros. E às vezes a gente perde a sensibilidade de perceber que existem muitas coisas que estão ao nosso redor precisando do nosso toque. Fico pensando em Flor de Lis como sendo um exemplo humano que vale a pena a gente observar. Assim como vale a pena a gente observar a vida dos santos que já morreram. Mas eu sempre gosto de pensar que há pessoas que estão vivendo uma história de santidade do nosso lado. Pode ser que ela não seja um santo convencional, como nós estamos acostumados a olhar, mas nós não podemos negar que no coração dessa mulher há um ensinamento que todos nós podemos aprender. A capacidade de se encantar com aquilo que é triste, com aquilo que é sofrido, e se encantar de um jeito certo. Se encantar permitindo que no coração nasça a solidariedade. A comunhão, que é quando nós olhamos para o outro e nós o percebemos em sua totalidade.
E nós não somos indiferentes àquilo que nele é dor, àquilo que nele é alegria. A gente ser solidário com o outro. A gente se alegra porque o outro está alegre. A gente se entristece porque o outro está triste. E a gente ajuda porque nós estamos com condições e o outro não. É isso que faz a vida ser mais bonita, minha gente. Quando nós permitimos que a solidariedade tenha um espaço no nosso coração. Quando a gente faz a opção de viver para transformar o mundo num espaço melhor. Já tem gente demais transformando o mundo num espaço triste. Nós não podemos engrossar mais a fila daqueles que destroem, que estragam, que caluniam. Nós precisamos acelerar o processo de feitura de um mundo novo que nasce a partir das nossas atitudes, das nossas escolhas. Também estava lá um rapaz que hoje é advogado formado, que foi encontrado pela Flor de Lis também no morro. O rapaz estava dando um testemunho lindo. Ele dizia assim, que ele fazia parte da liderança do tráfico no morro do Rio de Janeiro. Era violento. Quando Flor de Lis subiu o morro, num daqueles momentos em que ela estava indo para realizar a sua missão, ela encontrou esse moço, esse menino lá. E ele com sua arma nas mãos, e todas as armas que ele trazia dentro do coração, ela chegou perto dele, olhou para ele e disse: eu amo você. E aquele rapaz, como é que essa mulher pode dizer que me ama se ela nunca me encontrou? Se ela nem sabe quem sou eu? E ela voltou a olhar para ele e insistiu com ele: eu amo você. Emprestou para ele naquele momento uma solidariedade que ele não conhecia. E o mais bonito, o amou no momento do crime. Não no momento em que ele fazia tudo certo. O amou no momento em que ele não merecia ser amado aos nossos olhos. Fez o que Jesus fez com todas as pessoas que ele encontrava. Amava mesmo no momento do crime. Eu fico muito comovido toda vez que eu escuto uma história ou toda vez que eu vejo alguém que consegue fazer isso. Confesso. É profundamente transformador para o outro, para nós, toda vez que alguém nos ama no momento em que não merecemos ser amados. Não há coração que resista a um sentimento deste. E aquele rapaz mudou de vida a partir desta ousadia de Flor de Lis. Uma ousadia, um jeito estranho de tratar, né? Não é muito comum, isso é estranho. Alguém amar o outro no momento da violência, no momento do crime, olhar para ele e acordá-lo para a vida assim, fazê-lo perceber que ele pode ser melhor, fazê-lo descobrir os valores que estavam adormecidos dentro dele. Eu fico pensando, sabe, o quanto que este processo humano, deste mundo cruel, adormece o coração das pessoas para que elas não percebam quem elas são e o que elas podem. Minha gente, o grande problema da violência no mundo é isso. Ela vai entorpecendo, ela vai endurecendo corações empedernidos, né? Corações que já não estão mais sensíveis ao poder da vida, ao poder da bondade, ao poder das coisas que são construtivas. Por quê? Porque elas se acostumaram. E de repente, Flor de Lis acredita que basta uma palavra para mudar. Basta uma palavra para ser transformada a vida de alguém. E a palavra que ela escolhe é essa. É o amor, é a misericórdia, é a solidariedade. Eu fico me lembrando daquele homem que tem a sua filha doente, né? E que se encontra com Jesus e diz: olha, Senhor, o Senhor não precisa nem ir lá na minha casa. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Nós usamos essa palavra. Lá naquele momento ele se refere à filha. Diga uma palavra e a minha filha que está lá no leito será salva. Aquele homem também acreditava no poder de uma única palavra de Jesus.
assim como Flor de Lis também acredita. Eu não sei nem qual é a religião daquela mulher. Não deu tempo, ninguém perguntou para ela qual é a fé que ela professa, se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é budista, se ela... não sei. Porque ali, a verdadeira religião estava manifestada sem que nenhuma palavra fosse dita. O verdadeiro ensinamento de Jesus, a vida cristã, estava demonstrada ali, naquele testemunho simples, de uma mulher que resolveu abrir as portas da sua casa para que as tristezas do mundo fossem curadas, para que as mazelas do mundo fossem lavadas. Você sabe que uma das cenas mais felizes que eu tenho era quando eu era criança e eu ficava sentado vendo a minha mãe lavar roupa. Eu achava linda aquela cena. Doméstica, né? Uma cena muito doméstica. Todos nós já vimos isso. A princípio, aquela mala imensa, né, amarrada com um lençol, aquele monte de roupa suja, e a minha mãe cantando, que ela sempre gostava de lavar roupa cantando, aquele sol bonito, aquele dia quente, aquela água limpa caindo no tanque, ela jogando aquelas roupas sujas ali, lavando, e enquanto lavava, cantava. A purificação, né? O processo da limpeza é tão lindo. Quando alguma coisa está sujo, né? E a gente começa a lavar aquilo que está sujo, e nós vamos devolvendo aquilo que está sujo um estado original. Assim como nós, quando estamos sujos demais, cansados, há uma coisa melhor do que você chegar em casa cansado, ir para o seu chuveiro e tomar aquele banho. É como se a gente jogasse para o ralo tudo aquilo que nos cansou ao longo do dia. O sono é melhor depois. A sensação de descanso já começa com o banho tomado. Flor de Lis faz isso com o mundo. Como? Trazendo para dentro da sua casa as tristezas que ela encontra. Na morfologia de crianças abandonadas, em rostos que foram rejeitados, em gente que foi jogada fora como se fosse um objeto. Traz para dentro de casa, dá banho, limpa, devolve a dignidade e diz, olhando nos olhos dessas crianças: eu amo você. Aqui é a sua casa. Você tem lugar aqui. O mesmo que Jesus fazia com as pessoas que ele encontrava, gente. O mesmo que a minha mãe fazia com as roupas sujas que ela lavava. O mesmo que nós podemos fazer com a palavra que nós dizemos. Quantas vezes eu descubro isso? Há uma palavra que tem o poder de lavar o outro. Há uma palavra que tem o poder de fazer o outro ficar limpo de novo. É fantástico isso no mistério da confissão, né? Eu como padre, ao dar a absolvição dos pecados, depois de escutar aquele processo de lavagem, né? Porque é jogar para fora o que está sujo. E acreditar que pelo ministério sacerdotal, o homem tem o poder de absolver o pecado, porque está diretamente ligado àquele que é o perdão do pecado. Lava toda a roupa suja do pecado no momento em que recebe a absolvição. Fica novo de novo. É por isso que a igreja trabalha o tempo todo a partir do rito, né? Que nos recorda a água, o sacramental que a água representa dentro do rito. A água lava, a água purifica. Por isso que você tem na Sagrada Escritura muitas passagens onde a água está lavando, purificando. Você tem no Calvário, quando a lança perpassa o coração do Cristo, a água que é jorrada, o sangue e a água, para lavar a humanidade de todas as suas impurezas. Desculpe-me ser tão ousado em dizer isso. Flor de Lis descobriu que nos calvários do mundo ela também pode oferecer essa água. Para lavar o que pesa, para oferecer abrigo a quem não tem. Resolveu acordar. Não quis ser uma mulher fútil. Quis ser alguém que poderia fazer diferença no mundo. Seja assim também. Sejamos assim também. Diante de uma história como essa, só nos resta uma reação.
fazer o mesmo. Pode ser que você nem tenha condições de abrigar 50 crianças, pode ser que você não tenha nem condições de trazer para dentro da sua casa, a sua estrutura de vida não lhe permite isso, você não tem como parar a sua vida para ir fazer isso, mas você pode acordar e perceber que há muitas instituições que fazem isso, e que se você torna parceiro dessas instituições, que são instituições sérias, você também ajuda a lavar estas mazelas da humanidade. São muitas as pessoas que hoje, graças a Deus, não estão esperando o governo, não estão esperando as políticas públicas, mas estão arregaçando as próprias mangas e colocando a mão nessa massa. Vamos fazer o mesmo. Final de ano é época que o nosso coração pode ficar mais duro, mas pode também ficar mais sensível, para a gente perceber aquilo que está do nosso lado e que nós podemos ajudar. E aproveitar a oportunidade para lavar também as nossas mazelas, aquilo que está pesando sobre nós. Vai dormir mais limpo, não só no corpo, mas também na sua alma, na sua cabeça. Permita que essa água purifique os seus pesos. Permita que Jesus entre na sua vida para fazer isso. Purificá-lo, transformá-lo, libertá-lo. Sim, Padre Fábio, boa noite. Eu não sei o que fazer. Me vejo numa vida sem saída. Passo o dia trancado no meu quarto chorando, não consigo me aproximar das pessoas. Tenho muita dificuldade de me expressar. Expressar, sobretudo, os meus sentimentos. Eu tenho uma grande dificuldade de pedir perdão, de perdoar, e vivo com o coração cheio de mágoas. Já tentei mudar, já tentei ser diferente, mas em todas as vezes eu falhei. A cada dia eu me vejo mais sem saída. É muito precioso o esclarecimento pessoal, porque é Ele que nos ajuda a projetar uma vida melhor, ou então retroceder para consertar alguma coisa que não ficou bem. Viver consiste em ir adiante, mas também retroceder. Viver bem consiste em ir adiante, mas também retroceder. Retroceder é absolutamente necessário às vezes, para que a gente siga mais leve, depois de ter reorganizado aquilo que nós sabemos que ficou para trás e que não ficou ajeitado dentro de nós. Aí sim você vai mais leve, você caminha melhor, porque no gesto de retroceder, você desfez um fardo que lhe privava de ir adiante. É tão cruel quando a gente percebe que nós estamos desperdiçando um tempo precioso, prestando atenção no lado de fora. É importante demais que a gente volte os nossos olhos para dentro, porque é aqui no dentro que nós podemos identificar a nossa verdade. É aqui neste encontro pessoal que você saberá dizer se você está feliz com as escolhas que você está fazendo. É aí, andando os caminhos de dentro, essas estradas sinuosas que podem lhe levar ao cerne de sua verdade. É andando estes caminhos tortuosos que você vai encontrar as respostas que você tanto necessita para bem viver. O autoconhecimento é necessário demais até para a gente ter condições de vencer os nossos desafios. Não se acostume com o seu jeito triste de ser. Problematize isso, pergunte-se por quê. O porquê dessa tristeza? O porquê não querer sair do quarto? Peça ajuda. Às vezes nós estamos vivendo desordens químicas que são frutos justamente da nossa má alimentação, dos nossos hábitos ruins. Procure ajuda terapêutica, procure um médico. Sim, a tristeza pode ser química, nós sabemos disso. Essa experiência de autoconhecer-se, ela é fundamental, porque é a partir dela que você tem condições de avaliar o que você vive, o que você escolhe, o que você ama
o que você despreza. E é a partir desta experiência, deste olhar dentro, que você vai tendo condições de estabelecer metas. Deus age assim em nós, minha gente, num constante jogar para dentro, para que você tenha condições de ficar a sós consigo. E estando a sós consigo, está também a sós com Ele. E quando você fica a sós com o Senhor, tudo se esclarece. Nós vivemos, minha gente, de maneira muito errada. E nós vamos nos acostumando com esse jeito errado de viver. A gente, em um determinado momento da vida, para de prestar atenção naquilo que de fato importa em nós. A gente presta atenção em tudo. A vida dos outros nos interessa tanto. A gente passa horas e horas vendo séries na televisão, no computador. Nós nos interessamos pela vida dos artistas, nós nos interessamos pela vida dos outros e dedicamos tão pouco deste interesse a nós, aquilo que nos move, aos nossos desejos, aquilo que estamos fazendo da vida. João Paulo II dizia que nós devíamos entrar em águas mais profundas. Ele se referia à evangelização. E o primeiro passo deste entrar em águas mais profundas é justamente o mergulho que nós precisamos fazer em nós mesmos. Ou você acha que o convite à evangelização é para você sair e ir falar aos outros? Não, isso é uma consequência. Primeiramente, é entrar nas águas mais profundas do seu coração. Não se acostume com as respostas rasas que você já lhe respondeu sobre você. Cave um pouco mais. É isso que eu desejo do fundo do meu coração. Que estejamos sempre atentos às oportunidades que a vida nos dá, de sermos julgados para dentro e assim chegarmos ao conhecimento da verdade. As suas dificuldades passam certamente pela sua incapacidade de lidar com você. Não é normal a gente querer ficar trancado num quarto o dia inteiro. Não é normal a gente se sentir tão frustrada com a vida que a gente está vivendo. Problematize o porquê você fica trancada dentro do seu quarto. Enfrente-se. Não fique com essa resposta fácil, dizer hoje eu não quero sair, eu estou mal. Por que está mal? Por que não quer sair? Faça perguntas que de fato lhe façam chegar ao cerne da sua verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus nos convida a viver constantemente a investigação que nos faz chegar ao conhecimento da verdade. Quem não se conhece, certamente não terá facilidade de lidar consigo. Ir adiante é a meta de todos nós. Eu quero ir adiante. Eu quero alcançar este Padre Fábio que eu posso ser, que eu ainda não desfruto, às vezes por preguiça, por acomodar, por estar acomodado. Eu quero alcançar este Padre Fábio que Deus me convida a ser. E eu só posso alcançá-lo à medida em que eu ando por dentro, em que eu vou criando dentro de mim essa disposição interior de alargar os caminhos e a consciência e fazer comigo, proporcionar-me o mesmo que os discípulos de Emaús puderam viver, estando a sós com o Senhor, partilhando o pão. Minha gente, essa história, eu fiquei tão tocado com uma história que eu ouvi hoje, através de uma assistente social que estava fazendo um atendimento lá no Hospital Regional de Taubaté, e a história chegou até mim. Uma moça chamada Marcilei, lá do estado do Paraná, casualmente me assistiu no programa do Didi, programa do Renato Aragão, no Dia dos Pais, eu cantando a música dos pais, e me parece que eu disse alguma coisa lá com
alguma coisa que dissesse, alguma coisa que falasse assim, olha, faça uma ligação para o seu pai, né? Nunca é tarde para a gente se reconciliar com o pai da gente, você que de repente... Não me recordo muito bem como foi a história. O que eu sei é que a Marcilei tinha 7 anos que ela não falava com o pai. Ela saiu de casa, fugiu de casa lá do Paraná, veio para São Paulo e nunca mais deu notícia à família. E a assistente disse que ela ficou muito tocada quando me ouviu falar dessa história. E o que ela fez? Imediatamente ela resolveu ligar para o senhor Alonso, que é o pai dela. E disse que chorou muito no telefone, reconciliou-se com ele, tudo isso no dia depois no Dia dos Pais. E aí eles marcaram um momento para se reencontrarem, que estavam todos muito saudosos, né? Muito desejo de encontrar, e ela estava muito feliz por se reconciliar com o pai, e o pai ainda mais feliz do outro lado, por ter reencontrado a filha e ter vivido aquele momento de reencontro através do telefone. E aí marcaram, ela ficou de ir para o Paraná para encontrar-se com o pai, só que não deu tempo. No dia 3 de setembro, ela morreu de acidente. E o pai veio para Taubaté, onde a filha estava na UTI, onde ela havia sofrido o acidente, e teve a oportunidade, mesmo com ela inconsciente, de encontrar-se com a filha antes de morrer. E aí ele pediu, contou a história, contou tudo o que tinha acontecido, e falou assim, eu gostaria muito que o Padre Fábio soubesse que naquele dia, naquele momento, ele me trouxe a minha filha de volta. E eu fiquei muito feliz, sabe, minha gente, com essa história, porque me senti muito responsabilizado. Uma responsabilidade que eu interpreto como necessária de ser partilhada. Eu fico pensando que, no quanto é nobre a gente poder entrar na vida de uma pessoa pela porta da frente, não é? Porque às vezes a gente pode entrar e fazer mal. Às vezes a gente entra na vida do outro, a gente estraga. Mas às vezes Deus nos dá a oportunidade de entrar e de fazer bem. Você ter a oportunidade de consertar um coração antes dele ir embora. Você ter a oportunidade de oferecer a uma família a possibilidade do perdão, do amor, da misericórdia. Coisas tão importantes e tão simples na vida humana. Porque imediatamente eu me recordo da palavra de Jesus. De uma palavra que encontrava o coração das pessoas e despertava aquelas pessoas para retirarem do coração o que não prestava, para jogar fora aquilo que estava de excessivo e de reassumirem um compromisso com a vida. Por isso vale viver, minha gente. Por isso vale a gente fazer o pacto com a vida, com as coisas boas. Pensar que pela vida você tem a mesma oportunidade que eu. Pensar que você tem a oportunidade de ser um elo, de ser um laço, de restabelecer as pontas, de ser essencialmente religioso na vida daquele que passa por você. Eu nunca vou poder encontrar-me com a Marcilei. Mas quem sabe a vida me deu a oportunidade de encontrar a outra parte do laço que ainda está viva. O senhor Alonso, para quem eu quero mandar um abraço, para quem eu quero muito respeitosamente dedicar a minha oração, o meu carinho, o meu respeito. E fazer dessa história, desse testemunho que chegou até a mim, uma oportunidade para dividir com você aquilo que eu acredito, aquilo que para mim é um referencial de verdade, que eu não gosto de perder de vista. A nossa palavra pode fazer bem àqueles que nós encontramos. O nosso gesto de carinho, a nossa palavra amorosa pode transformar o mundo. Pensar que hoje você pode ter negligenciado oportunidades de passar bem pela vida das pessoas. Mas não fique culpado. Se você negligenciou hoje,
Renove com a vida o compromisso de passar bem amanhã, ou de passar ainda hoje nesse tempo que lhe resta. De você não desperdiçar esta oportunidade de cuidar do mundo, de cuidar da vida, de fazer um gesto de amor, de pronunciar uma palavra que possa fazer bem ao coração daquele que passar por você. Fico muito feliz por ter tido a oportunidade de passar ainda, que num momento derradeiro, na vida e no coração dessa moça que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas que eu levo comigo um ensinamento para que eu nunca me desprenda dessa responsabilidade que Deus me entregou, de ser Jesus de novo na vida das pessoas. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, e eu desejo que você continue na mística que lhe incorpora na vida de Jesus, e que você nunca perca de vista essa responsabilidade e essa oportunidade de ser Ele, na sua voz, nos seus gestos, e de oportunizá-lo de acontecer no mundo através de você. O significado da cruz na vida de todos nós: acreditar no poder redentor que ela tem na nossa vida, e até mesmo varrer da nossa mentalidade a visão dolorista, muitas vezes masoquista, que nós podemos fazer, até mesmo de uma visão equivocada do sofrimento. Primeiro, que é interessante a gente entender que a cruz é um lugar de redenção, é de purificação. Ela não é um lugar para ficar, é passagem. A cruz será sempre um itinerário para a gente alcançar grandes resultados. Eu sei que no nosso cristianismo nós ficamos muito fixados na cruz. E até é interessante às vezes a gente identificar algumas cruzes sem o Cristo, só para lembrar que ela foi um lugar da passagem. Mas o lugar do cristão, o destino final de todo cristão, é o sepulcro vazio. É a ressurreição de Jesus que nos enche de coragem, para que a gente tenha condições de passar pelo processo da cruz. É tão gratificante nós identificarmos a dimensão positiva da cruz. Eu, por exemplo, quando olho para trás e fico lembrando as noites de sono perdidas por causa dos estudos, fiz 2 faculdades, uma pós-graduação, um mestrado, eu me dediquei muito tempo ao estudo. E não é fácil estudar. Por mais prazeroso que seja conhecer, sempre tem aquela parcela de renúncia. Eu me lembro do meu mestrado, as aulas começavam 1h. Uma hora que a gente não tem condições nem de ler uma bula de remédio, né? Você estudar, você ficar sentado ouvindo até às 5h. Meu Deus do céu, não era brincadeira não. Era uma cruz. Mas o que eu queria com o mestrado? Só a titulação? Não. Eu queria qualificar o meu ser padre. Um dia eu entendi e aprendi que a melhor maneira que eu tenho de viver o meu sacerdócio é buscando a água mais pura dele, tanto na dimensão espiritual, também na dimensão intelectual. E eu poder oferecer àqueles que passam pela minha vida uma água pura. Estudar para mim era uma experiência de cruz, sim, de prazer, mas sobretudo de cruz. Porque ela me fazia ter de estar, a experiência de estudar me fazia ter de estar em momentos que eu não queria estar. Você sabe o que significa isso na sua vida. É bem provável que você tenha um cotidiano muito mais exigente do que o meu. Eu trabalho muito, tenho uma vida extremamente dinâmica. E 70% disso é cruz. Graças a Deus tenho os 30% de satisfação. Viajar para mim não é fácil. Deslocamento para mim é muito doloroso. Essas idas e vindas
me exigem muito, me retiram da minha rotina, não me permitem ter rotina, na verdade. Isso é uma cruz para mim. Mas eu sei o que Deus alcança em mim e comigo através desse trabalho. Então, é missão que eu realizo com muita alegria. Mas a cruz é a passagem, ela não é o lugar definitivo. Eu não vivo na cruz. Eu vivo experiências de cruz. O meu lugar é a ressurreição. O meu lugar é o sepulcro vazio. É no sepulcro vazio que eu faço a minha experiência de ser quem eu sou. Eu sou pura esperança. Toda a esperança do sepulcro está em mim. A mãe é o tercinho o dia inteiro na mão, o dia inteiro ligada na canção nova, ela está vendo uma palestra, ela está rezando. A minha mãe enfrenta o sofrimento dela de maneira muito redentora. Eu que sou padre não consigo viver igual a vida. É uma meta de vida para mim, minha mãe. Um cristianismo que talvez eu consiga alcançar daqui 10, 15, 20, 30 anos, não sei. A cruz é o lugar da minha proteção. Você sabe por quê? Estaremos sempre expostos quando vamos sofrer. É o momento da indigência. Você entra no hospital e você vê ali a indigência. Nós não estamos protegidos nem pelas roupas que usamos no dia a dia. Dentro do hospital usamos um traje hospitalar para facilitar a lida com a gente. Aquilo já demonstra que estamos indigentes. Você não está no seu salto alto, eu não estou no meu sapato, não estou com a minha camisa, você não está com a sua. Não usamos as roupas que cobrem a nossa indigência. Pelo contrário, usamos roupas que evidenciam a nossa indigência. Aquele momento, o momento do sofrimento, o momento da dor, o momento da luta. O sofrimento é a indigência. E nós ficamos desprotegidos. Quando você chora diante de alguém, você está desprotegido. A sua sensibilidade, o outro tem você nas mãos naquele momento. Agora a cruz, quando eu tenho essa marca internalizada dentro de mim, que é a convicção, viu? Não é a cruzinha pendurada, não é não. Isso é apenas um símbolo que nos remete à cruz que está configurada na nossa mente. Eu sei o significado do cristianismo. E por isso eu tenho uma cruz no peito, que é material, que pode ser levada, tirada. Mas a cruz que me identifica não é essa que está de fora. É o entendimento que eu já fiz da cruz, do significado do sofrimento na vida humana, à luz da fé. É a cruz que eu tenho internalizada na minha convicção. É essa que me protege. Porque ela não me deixa sozinho. Eu sei que Deus está comigo, porque o Evangelho me mostra isso. O tempo todo Jesus faz questão de estar ao lado dos que sofrem. Ele não faz questão de estar ao lado dos poderosos, dos saudáveis. Ele faz questão de ir andando atrás dos que precisam dele. A começar pelos amigos. Pelos primeiros discípulos, todos eles, gente como nós. Não procurou entre os sábios, não procurou entre os ricos, entre os preparados. Ele só pediu uma coisa: honestidade no processo. Sejam honestos, aprendam comigo o significado de ser gente, de lidar com a indigência diariamente e de ter a oportunidade de, a partir dessa indigência, experimentar o que temos de mais sublime. Porque da cruz só nos brotam realidades sublimes. Às vezes levamos um tempo para identificar que era sublime. Mas o tempo, quando retira a poeira dos fatos, dos acontecimentos, a gente descobre quão sublime foi o resultado de tudo aquilo que nós precisamos enfrentar. Não é bom na vida quando a gente tem alguém para nos ouvir?
Muitas coisas vão embora do nosso coração, gente, quando nós falamos sobre elas. Pode observar. Nós ficamos mais leves quando nós nos tornamos capazes de falar dos nossos conflitos. É que às vezes a gente não sabe que isso funciona. A gente fica fechado demais, aprisionado demais nas nossas misérias. Se eu digo por mim, eu tive um período da minha vida em que eu era muito melancólico, muito pessimista, né? Eu já estava no seminário. E eu não tinha o hábito de abrir o meu coração, de contar os meus dilemas, os meus conflitos, não. Eu me fechava nas minhas dificuldades e achava que eu tinha a obrigação de dar conta de todos aqueles sentimentos estragados que muitas vezes eu carregava dentro de mim. De onde vêm os sentimentos estragados? Nem sempre nós sabemos a origem. Alguns a gente consegue até localizar, né? Porque você sabe onde foi que ele começou. Os sentimentos mais estragados que você carregou dentro de você, onde eles nasceram? Alguns você sabe, outros não. Eu me recordo que eu tive traumas terríveis, assim, em alguns momentos em que alguém me chamou de burro, ou porque eu não soube compreender aquilo que ele me explicou no primeiro momento. E quanto tempo às vezes a gente leva para a gente se recuperar disso, né? O trauma, a psicologia nos ensina que é como se fosse uma ferida que nós temos. Dói, cria inflamação, né? Quantas inflamações psíquicas nós temos? Infecções psicológicas. O que a infecção faz no nosso corpo? A infecção física. Ela adoece uma determinada parte do corpo, né? Porque existem bactérias crescendo. Digamos que eu tenho uma infecção na minha faringe. É o acúmulo de bactérias que foram levadas para lá por alguma coisa suja que eu comi, algum contato que eu tive com essa bactéria, levei para a boca e me contaminei. Elas vão tomando posse daquela parte do corpo e vão desenvolvendo ali o que os médicos chamam de inflamação, né? Uma infecção, quando não é controlada, se a gente não toma um antibiótico específico, uma coisinha boba pode se transformar num problema sério. Quantas pessoas eu já ouvi falar que por causa de uma unha encravada, que não curaram na hora certa, depois precisaram amputar o pé, amputar a perna. Já ouviram falar disso? É sério isso. Infecção, se você não cuida na hora certa, leva embora muita coisa. Só que nós também desenvolvemos algumas espécies de infecções espirituais, né? Psíquicas. Eu não gosto muito de separar o espiritual do psíquico, porque tudo passa no contexto da mente, onde nós processamos aquilo que a gente é, aquilo que a gente acredita. Então, às vezes, nós temos algumas inflamações que foram causadas por palavras destrutivas. No meu livro, Mulheres de Ácido de Flores, tem uma mulher que ela adoece toda vez que ela escuta uma coisa que ela não gosta. E é uma maneira de brincar com uma realidade que é séria, né? Eu criei naquela personagem um pouquinho de todos nós também adoecemos com as palavras. Mas ela tinha uma facilidade muito grande de adoecer por causa daquilo que ouvia. Mas nós também adoecemos aqui dentro. Quando a gente tem uma infecção causada por um trauma, por alguma coisa que não gostamos. E não são poucas as vezes em que nós somos agredidos, minha gente. É inevitável. Viver é estar com o território aberto. Os outros às vezes nos respeitam, às vezes não. E esse é o desafio. Tem a infecção aí dentro? Como é que você sabe que existe a infecção? Por causa do mal-estar que a gente sente. Não estamos felizes, não estamos satisfeitos. Pode ser que essa infelicidade esteja diretamente ligada a um motivo concreto. E aí você precisa cuidar daquele motivo concreto. Vai lá, trabalha para resolver aquilo. Busca todos os recursos que tem, busca ajuda, conversa, dialoga e vai tentar encontrar uma solução. Mas às vezes não é concreto o que nos faz sofrer. Por quê? Está diretamente ligado a um acontecimento do passado. Às vezes as pessoas que provocaram aquilo em nós já até morreram. Nunca mais vimos aquela pessoa. E mesmo assim ela continua infeccionando a nossa vida. E às vezes quando você conta para alguém, quando você fala para alguém, isso alivia dentro de você. Porque o antibiótico que cura verdadeiramente essas ansiedades nossas, sabe qual é? É o diálogo.
Por isso que nós vamos para os terapeutas. A terapia já é um momento em que a gente já está quase crônico, né? Se a gente vivesse um pouquinho, todos os dias, de jogar fora o que está nos infeccionando, o que está nos inflamando, a gente vai evitar o terapeuta para corrigir isso depois. Aí a gente vai procurar a terapia por motivos mais leves. Que terapia é bom também, faz bem a nós. Então, quando a gente tem a possibilidade de falar de realidades que estão nos machucando dentro, a gente já começou a resolver o problema. Que às vezes a origem do problema está justamente na nossa incapacidade de dividir o que nos afeta. E nós precisamos, não dá para guardar dentro do nosso coração tudo sozinho. De vez em quando é preciso jogar fora, é preciso desabafar, é preciso chorar. Chorar faz bem demais. Pena que às vezes as pessoas não sabem ver a gente chorar sem perguntar o que está acontecendo. E às vezes você não quer falar, né? Às vezes um choro de meia hora já resolve tudo. Você fica novo de novo. O melhor lugar de chorar que ninguém vai ver é debaixo do chuveiro. E é bom que já ajuda a lavar tudo também. Economiza água, né? Mas você precisa desabafar. Chega de ficar aguardando tudo sozinho. Você também tem o direito de dizer que sente medo. Você também tem o direito de dizer que você tem problema. Que às vezes a gente se constrói assim. Nós ficamos vendendo o tempo todo essa imagem de que nós estamos prontos. Isso é bobagem, gente. Nós vendemos essa imagem de que nós sabemos tudo, que nós estamos sempre, né? Sempre não precisa ser assim não. Todo soldado, por mais corajoso que seja, sempre tem o direito de chorar e dizer que está com medo. Faz parte da vida. Desabafar faz bem. Sabe, eu tenho cada vez mais pensado nisso. Por que que os relacionamentos de internet, esses relacionamentos virtuais, às vezes ocupam tanto a vida das pessoas? Às vezes a pessoa passa horas e horas e horas conversando com pessoas que elas nunca viram na internet. Por quê? Porque aquele anonimato, eu não sei quem é você sabe quem sou eu, me permite desabafar coisas que com as pessoas que eu conheço eu não sei fazer. Mas veja bem, quando eu procuro um recurso desse, virtual, descomprometido, para poder falar do que está me machucando, é porque eu estou deseducado nesta arte que é de partilhar. Partilha de vida, partilha espiritual, isso faz bem demais a nós, mas é uma arte. Se a gente não aprende desde pequenininho, e aí nós educamos muitas vezes os nossos filhos de maneira errada. Nós ensinamos para eles que eles precisam ser corajosos, que eles não podem ter medo, e nós esquecemos de dizer que eles também têm o direito de chorar, que eles também têm o direito de perder, que nem sempre na vida a gente ganha, e que o nobre é a gente saber perder, é a gente saber reconhecer que está precisando de ajuda, para a gente não ficar uma pessoa orgulhosa que depois, num determinado momento da vida, ninguém consegue ter acesso, ninguém consegue poder ajudar. Por quê? Nós estamos montados no nosso orgulho. Estamos impossibilitando a chegada dos outros, mas uma chegada verdadeira, aquela que vem para nos aliviar. Então, parte. E a gente espera que você possa aliviar o seu coração. O mistério da encarnação, com o Calvário, tem ali o seu ápice, né? O momento em que o mistério da encarnação nos conecta, então, essa nova oportunidade de vida nova que é a ressurreição. Então o Calvário é o ponto alto desta encarnação. Deus assumiu a nossa condição e levou às últimas consequências, que é justamente não fugindo da morte, levou até as últimas consequências a riqueza da condição humana, que é justamente ser capaz de sofrer, de lutar, para que depois a vitória aconteça. Quem aqui não tem um calvário para subir também? Quem aqui, de vez em quando, não se sente miserável, com uma dor que nos tira o sono, com uma preocupação, com uma luta? É a vida. E não é diferente em mim, não é diferente no Christian, não é diferente em você. Basta que a gente tenha a oportunidade de partilhar. E a gente vai descobrir que nós somos muito parecidos naquilo que a gente sente,
nos medos que a gente tem, nas alegrias que a gente deseja, no quanto a gente sofre quando nós somos injuriados, quando somos caluniados, quando somos enganados, quando somos traídos. E quando precisamos viver na nossa carne a tristeza da condenação. É o que Jesus sofreu. Mas tudo isso E a gente pode extrair um significado de tudo isso, descobrindo que toda vitória é possível, mesmo quando nós estejamos aparentemente fracassados. Mesmo quando nós temos aquela sensação de derrota. Não. A vitória de Deus é preparada em todo o coração, que mesmo aparentemente derrotado, não desiste de lutar. Essa é a grande diferença, minha gente. É isso que diferencia um ser humano de todos os outros. Como é importante na nossa vida a gente ter diante de nós qual é a luta que nós precisamos vencer. E eu sempre chego à conclusão que a luta mais difícil de ser vencida é a que eu estabeleço todos os dias comigo mesmo. Porque se tem alguém que nessa vida pode me derrotar, sou eu. Essa consciência fui adquirindo com o tempo e não me desprendo dela. Eu sei que para Deus me fazer um vencedor, eu tenho que lutar o tempo todo para que eu não venha me derrotar. Falávamos sobre isso aqui na semana passada, como nós nos boicotamos. E não custa repetir um pouco. Porque nesta semana da vitória, nós sabemos que todos os passos de Jesus na subida do seu Calvário representam as nossas subidas também. Mas a gente corre o risco de ficar caído ali, nas primeiras estações, e não chegar à vitória da ressurreição, se a gente não tomar uma postura que nos favoreça. E que favoreça essa ação de Deus na nossa vida. Que é justamente a oportunidade diária de você jogar fora os lixos que o outro deixou em você, de você fazer a sua reciclagem, de você reestabelecer o seu compromisso com a vida, de você renovar o seu desejo de ser você, de fazer o que você faz, de amar quem você ama, de desejar o que você deseja. O vitorioso precisa passar pela derrota, é inevitável. Se eu não preciso visitar diariamente os meus sentimentos mais mesquinhos, eu não terei condições de chegar aos sentimentos mais nobres. Se eu não visito os meus fracassos diariamente, eu não saberei receber a vitória que também posso. Ainda hoje vivi um momento tão iluminado hoje à tarde, tomando uma decisão da minha vida ali, naquele momento. Pedi a Deus, meu Senhor, me dê aqui um sinal da sua proteção e de que estou fazendo a coisa certa. Quando olho para o céu, minha gente, um arco-íris, lindo, mais lindo, que durou 2 minutos. Eu vi naquele sinal da natureza, como que Deus dizendo para mim, vai lá, meu filho, faz o que você precisa fazer, que eu estou do seu lado, como sempre estive. Não vou permitir que você dê um passo em falso. Porque eu vou te falar uma coisa, esse padre aqui é pecador, é miserável. Mas se tem uma coisa que ele tem, é a certeza da proteção de Deus. Tenho muitas misérias, mas são muitas. Visito todos os dias essas misérias, nem tanto com atitudes, mas no reconhecimento da miséria que mora dentro de mim. E graças a Ele, eu faço o meu esforço diariamente de não permitir que essas misérias venham prevalecer. Porque o projeto dele para mim é muito maior. O projeto dele para você é muito maior. E fazer a experiência dessa vitória é passar por aquilo que você é. É inevitável. Se você não estiver disposto a lidar com você, desista, você não saberá lidar com Jesus. Querer essa vitória significa também fazer a minha luta diária para que eu tenha condições de atualizar essa vitória de Deus na minha vida. Mas aconteceram tantas coisas desagradáveis, estamos acima disso.
Eu já disse isso aqui várias vezes. Eu prefiro ser roubado a ser aquele que rouba. Eu prefiro ser enganado a ser aquele que engana. Eu prefiro ser o crucificado a ser aquele que crucifica. Ah, então você tem problemas psicológicos, você é doente. Então, porque eu optei por fazer uma experiência de ser como Jesus. Mesmo miserável. Eu quero o tempo todo mirar a minha vida, pautar a minha vida, as minhas escolhas nas escolhas dele. É assim que a gente vai, né? Eu do meu jeito, você do seu, mas juntos. Juntos. Pode deixar o seu pedido de aconselhamento, mas também o seu pedido de oração. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. Eu acho bonito que aqui no Evangelho de Marcos, há um personagem que Jesus encontra que tinha duas deficiências. Ele era surdo e mudo. Eu acho interessante a maneira como Jesus interfere na vida deste homem. Vamos ver aqui. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva e tocou-lhe a língua. E olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contassem o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. E cheios de grande admiração diziam: tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Quando eu digo para vocês que nós estamos muitas vezes reativos, mergulhados numa rotina de pouca reflexão, eu acho que nós ficamos um pouco assim. Nós ficamos sem saber ouvir e, consequentemente, ficamos sem saber falar. Aí a gente fica bestializado. Sabe quando você percebe que você vai vivendo todos os dias iguais? Eu, particularmente, eu me lembro que quando eu fazia faculdade, sobretudo de filosofia, eu me senti muito vivo. Porque todos os dias eu saía da aula iluminado por uma novidade. A filosofia nos retira do senso comum. Ela nos ensina a pensar com mais profundidade. Ao estudar os filósofos, a gente tem uma oportunidade extremamente feliz, satisfatória, uma satisfação imensa, de poder superar aquelas visões antigas que você tinha e que depois você identifica que eram mesquinhas, eram pequenas, eram pobres. A filosofia amplia a nossa maneira de pensar. Eu vou saindo daquilo que era o lugar comum e começo a pensar com mais profundidade, com mais ambiência, né? A filosofia amplia o nosso olhar. E eu me lembro que quando eu saía da sala de aula, iluminado por aquilo que eu havia escutado dos meus professores, nossa, que maravilha, eu nunca tinha pensado assim. Aquilo modificava a minha maneira de ver o mundo. De alguma forma eu era curado de uma cegueira. A primeira lição que eu tive na filosofia foi muito simples. O professor pegou um livro e falou assim: o que vocês estão vendo? Segurou o livro. Todo mundo disse: um livro. É a resposta mais óbvia. Aí ele diz: sim, mas filosoficamente, se você quiser responder com mais honestidade, com mais simplicidade, por que não dizer, com mais humildade, você vai dizer assim: eu estou vendo parte de um livro. Você não está vendo o livro todo. Para ver o livro todo, você precisa abrir as páginas, você precisa revirar aqui, capa contra capa, orelha. Mas não, nós somos rápidos em dizer, quando alguém nos pergunta, o que nós estamos vendo aqui? Um livro. Pois é. Ele começou a me ensinar filosofia ali.
Ele disse: a partir de hoje, vocês vão perder essa pretensão de que estão vendo tudo o tempo todo. Não, nós estamos vendo parte das coisas. Quando eu olho para uma pessoa, nunca mais me esqueci dessa regra filosófica. Eu não estou vendo a pessoa no todo. Eu não estou vendo o que é que ela viveu, não estou vendo o que é que ela sentiu, o que é que ela já precisou passar. Estou vendo apenas aquele fenômeno diante de mim. O que ela está sendo hoje. Ah, mas ela é muito mais do que eu estou vendo. Isso é pensar filosoficamente. A filosofia nos concede uma humildade diante do conhecimento. A experiência de estudar filosofia foi para mim um pouco o que Jesus fez com este homem. Ele me ensinou ali, através do conhecimento. Deus me deu a oportunidade de modificar o meu jeito de ouvir. E, consequentemente, Deus modificou a minha maneira de falar. Porque isso é muito interessante. Quando você percebe que o seu discurso, ele está sendo construído de acordo com uma forma de ver o mundo, com uma forma de ouvir o mundo. Sabe, aquilo que eu consigo captar do mundo, depois vira discurso. Depois passa pela minha fala. Chega até você através da reflexão que eu faço. E eu fico pensando que meu papel como um padre passa sobretudo por isso. Despertar as pessoas para ouvirem com mais amplitude, para falarem com mais precisão, com mais prudência. Sabe, eu acho que a nossa conversão, ela vai colocando-nos dentro de um contexto de reflexão, que vai nos ajudando a identificar, de fato, o que nos faz felizes. E identificando isso, a gente começa a modificar na estrutura da nossa vida o que nos atrapalha, o que nos impede de viver essa felicidade para a qual nós somos criados. Então hoje, é mais uma oportunidade que Deus tem de curar a nossa maneira de ouvir e a nossa maneira de falar. Você sabe que às vezes nós convivemos com uma pessoa que nos é difícil, e se a gente não modificar a maneira como nós ouvimos aquela pessoa, nós nunca vamos ser capazes de viver uma reconciliação com ela. Porque nós ouvimos sempre da mesma forma. Nós já estamos com os ouvidos viciados. Nós já achamos que ela sempre vem nos dizer a mesma coisa. E motivada pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas razões. Quando você abre o coração para deixar que o outro tenha a possibilidade de ser diferente de você, diante de você, você pode até ouvir diferente o que ele lhe diz. Perdoar, às vezes, consiste em ouvir diferente aquilo que você ouve todos os dias. Ou olhar diferente aquilo que você olha todos os dias. Falar diferente aquilo que você fala todos os dias. Aí a gente vai sendo mais feliz. Porque você fica menos preso aos seus preconceitos, às suas mesquinharias, aquilo que há de mais raso em você. Na vida, toda vez que nós estabelecemos comunhão, nós temos a oportunidade de crescer como pessoas. Porque é na comunhão que nós nos fortalecemos. Quando você identifica que você não está só. E é interessante porque a maturidade humana, esse processo natural e necessário, de você tornar-se adulto, de ser capaz de compreender a vida, as dores da existência, sem que isso lhe cause tantos aborrecimentos, O processo natural de ser gente vai nos ensinar que quando nós partilhamos a dor ou a alegria, nós nos aproximamos do sentido mais profundo dessas realidades. Porque a partilha, ela revela o que está oculto. Ou até mesmo o próprio tempo vai nos ajudando a fazer com que essa partilha seja cada vez mais reveladora. E é por isso que é importante estar em comunhão. E o tempo todo o esforço humano é para estabelecer comunhão. Quando queremos amar e ser amados, isso é comunhão. Quando queremos ter amigos, quando queremos companhia, ainda que seja para ir ao cinema, isso é comunhão. Diminui a orfandade, diminui a desolação que é tão natural da vida.
Existir é pesado, existir é doído. Não é fácil. E não há fórmulas mágicas, não há fórmulas prontas que nos ajudem a dar conta de existir com harmonia. A única forma que nós temos de existir com um pouco mais de harmonia é através do processo do amadurecimento. Porque a gente sabe que a criança, ela é um ser que não gosta de ser contrariado, não é? E a criança tem muita dificuldade com o não. E a gente sabe que o processo pedagógico consiste em dizer o não na medida certa e na hora certa. É isso que vai fazer com que a criança tenha condições de compreender o limite. Às vezes a gente tem esse ímpeto, não é? Quando é criança, esse instinto de destruir o outro, de querer o que é do outro. Aí alguém vem e nos educa, não é bem assim. Você precisa aprender a dividir, você precisa aprender a respeitar. Palavras como respeito, solidariedade, só é possível a quem já é maduro. Mas é no processo do amadurecimento do ser que a escola nos ajuda, os pais, as pessoas que nos amam, os que são verdadeiramente responsáveis por nós, vão nos ajudando a viver este processo de maturidade, onde nós nos posicionamos diante da vida assim. Eu não sou alguém que tem que ser agradado o tempo todo. Claro que eu vou buscar a minha realização humana, eu quero ser feliz, eu quero ter o direito de ser satisfeito sendo quem eu sou, mas para chegar a essa satisfação, a vida nos ensina que a gente tem que passar pelo processo da purificação. E só essa purificação nos amadurece. E quem se recusa a viver o processo do limite, das dificuldades da vida, não vai conseguir ser uma pessoa equilibrada e madura. E esse é o nosso projeto, não é verdade? A gente quer ocupar o lugar no mundo de maneira harmoniosa. Para isso servem as religiões. O discurso religioso, ele entra justamente para nos ajudar a trazer essas harmonias. E eu gosto sempre de dizer também que a religião, quando você fala a expressão, a palavra religião, ela vai muito além de templos e ritos religiosos. Nós estamos falando de tudo aquilo que nos toca, de tudo aquilo que nos harmoniza. Então é religioso amar, é religioso ouvir uma música, é religioso apreciar uma obra de arte, porque são situações que nos sensibilizam, que nos tocam e que nos fazem melhores. São realidades humanas que nos tocam e que nos ajudam a viver esse processo de maturidade. Essa semana mesmo eu estava pensando, refletindo um pouco, a igreja nos convida que no tempo da quaresma a gente precisa... não é que a gente só reza na quaresma, não. É que a quaresma é um tempo especial de oração, de recolhimento. Nós falamos aqui no programa da semana passada que é importante a gente descobrir a diferença do tempo litúrgico. Então nós estamos vivendo um tempo em que a igreja nos convida a viver o recolhimento, o jejum, a oração. Mas pelo amor de Deus, eu não posso compreender o jejum, o sacrifício, por eles mesmos. Há um motivo muito maior escondido naquela minha renúncia que eu faço. Então tá bom, eu não como carne na sexta-feira, ou eu não como carne, ou eu deixei de comer chocolate durante esses 40 dias. Tudo bem, cada um escolhe o sacrifício que quer fazer, a renúncia que quer fazer. Mas o verdadeiro significado dessa renúncia é provocar dentro de nós a possibilidade de sermos melhores, de termos mais oportunidade de ser mais confiante, ou até mesmo de ter um pouco mais da posse do que somos nós. Porque às vezes a gente vai vivendo de um jeito que a gente perde a capacidade de se controlar. Então eu me exercito ali, me controlo diante de uma caixa de chocolate para depois ter condições de me controlar diante de situações mais sérias. Mas aí volta aquilo que eu estava dizendo. Estava pensando que qual é o grande segredo da oração? O que a oração faz na nossa vida? Você vê, os monges budistas têm uma maneira específica de rezar. O padre católico tem um jeito específico de rezar. O pastor evangélico tem um jeito específico de rezar. As religiões nos propõem os ritos. Mas o que realmente é o teor deste rito? Quando eu deito a toalha branca sobre o altar
para eu presidir a Eucaristia, quando eu celebro o rito católico cristão, o que eu estou propondo e o que eu quero experimentar desta oração? E sobre isso eu pensava, que a oração, ela é um instrumental que nos coloca num processo de autorreflexão. Eu vou me auto-refletir. Eu posso refletir sobre o outro, eu posso refletir sobre o mundo, mas a oração, num primeiro momento, ela me permite um olhar demorado sobre mim. Porque toda vez que eu me coloco diante de Deus, é natural que eu leve para Ele, para conversar com Ele, todas as minhas realidades. Os meus egoísmos, os meus medos, as minhas inseguranças, as minhas virtudes. E naquele momento em que eu estou diante do Senhor, em oração, eu tenho a oportunidade de fazer o que muitas vezes o mundo não me proporciona, que é justamente tocar essas realidades de maneira amorosa. É por isso que eu não acredito na oração que esteja desvinculado do processo amoroso. Rezar é querer o bem. Já me ouviu falar isso, né? Que quando eu rezo pelo outro, eu estou manifestando a Deus o meu desejo de bem-querer mesmo, é um bem-querer. Eu estou rezando para que o outro tenha paz, para que o outro tenha saúde, para que o outro tenha dignidade, para que o outro seja filho da justiça, né? ou que esteja dentro de um contexto de justiça. O meu querer bem, essa oração é amorosa. E toda vez que eu entro nesse processo de oração, eu estou me favorecendo ficar um pouco mais humilde, eu estou me favorecendo um pouco mais de equilíbrio. Que engraçado, né? Até os ateus admitem isso. Até os ateus admitem que a reflexão faz bem. O silêncio, um tempo de pausa, porque ateu também precisa se autorrefletir. Ele também precisa se autoanalisar. O ateu também tem necessidade de esmiuçar a sua realidade humana, porque ele também sofre das mesmas ansiedades que nós. Então todo mundo precisa se refletir. Todo mundo precisa se pensar. Como é que eu estou sendo? Quem eu estou sendo? Que lugar eu estou ocupando no mundo? Como estou tratando as pessoas que moram comigo? Como trato as pessoas que eu encontro? Como é que eu sou um cidadão? Né? Hoje, no Jornal da Manhã, o Alexandre Garcia refletia essa malandragem que existe na internet. De, por exemplo, eu passo por uma blitz e imediatamente vou tuitar que tem uma blitz em tal lugar. Então aquele que não está em condições de dirigir, que já está alcoolizado, ele vê aquela informação, o que ele vai fazer? Ele vai desviar, vai procurar um outro caminho, e é nessa hora que acontecem os acidentes. Então o Alexandre Garcia refletia essa solidariedade com o que é ruim. Então eu sou solidário para livrar o outro da responsabilidade. Que país é este? Isso é um posicionamento sério de quem realmente quer uma sociedade justa, ou de quem realmente acredita no valor da vida do outro, que eu não tenho o direito de dirigir embriagado porque eu posso matar o filho do outro? Você já imaginou se eu sou um alcoólatra, ou se eu vou a uma festa e não estou em condições de dirigir, e porque estou guiado por alguém que me diz onde tem blitz, onde não tem, eu me encorajo a pegar o meu carro e sair sem condições de dirigir, e poder matar uma família que de repente está voltando para casa? Você acha isso justo? E o jornalista refletia justamente sobre isso. Essa solidariedade com o que é ruim, com o que não é moral, com o que não é ético. Minha gente, nós precisamos pensar o tempo todo sobre isso. Será que eu engrosso a fila do processo? Será que eu estou engrossando a fila daqueles que fragilizam o corpo social? Ou será que eu sou um cidadão atuante e que faz o que é certo, ainda que aquilo me cause restrições? Tudo bem. Eu tenho o direito de ir a uma festa, de beber um vinho, mas eu tenho que saber que se eu optei por beber naquela festa, é minha obrigação não dirigir. Porque isso é maturidade.
é você saber que você tem direitos e que você também tem deveres. Isso é cristianismo. Se eu me digo cristão, se eu me digo adepto da vida, se eu me digo alguém que está preocupado em fazer a sociedade ser melhor, eu vou viver a dimensão da minha religiosidade assim, em ser capaz de promover o que é certo. Porque às vezes, minha gente, nós queremos viver a religião, mas nós não queremos os comprometimentos que essa religião nos traz. E para mim isso é um comprometimento religioso. Eu não sei quem é que está saindo naquele momento de carro, eu não sei quem bebeu, quem não bebeu, mas eu quero saber sobre mim, sobre as minhas escolhas. Não dá mais para a gente querer uma sociedade melhor se a gente não cumpre o nosso papel. Eu não tenho o direito de querer um mundo melhor se eu não exercito a minha parte, se eu não realizo a minha pequena parte. Quando eu saio da minha casa, eu tenho que sair com todas as responsabilidades assumidas. Eu sou um cidadão. Isso é uma proposta religiosa. O cristianismo precisa mexer no nosso jeito de viver, nas escolhas que nós fazemos. Aí sim, nós estamos falando de uma religião que realmente possa fazer bem, que possa nos colocar como verdadeiros transformadores, como foi a proposta de Jesus. Maturidade, todos nós precisamos, nós nunca estamos totalmente maduros. E há sempre um passo a ser dado na direção dessa maturidade.